Boa tarde, boa noite, espero que vocês estejam bem, né, pessoal? Hoje nós estamos aqui de uma forma diferente, porque infelizmente a conexão da internet não consegue a cabo, né, não consegue, a fibra ótica não consegue atender o computador, nem na minha casa, nem no escritório, eu fiz as tentativas, então eu estou fazendo pelo celular na 4G. Vejam bem, pessoal, hoje é o nosso último encontro, né, de aulas. A semana que vem vocês terão ela toda destinada para organizar o portal e para fazer as provas interativas. Então, hoje nós vamos fazer a aula 13, finalizamos, então nos encontraremos, claro que tudo agendado, né, devidamente de forma antecipada, pelo nosso grupo do WhatsApp para a realização da prova oficial 2. Tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Então, hoje nós vamos falar sobre a prova pericial de uma forma diferenciada, né? Já expliquei, porque não tem como eu puxar o conteúdo do meu celular. E todas as suas especificidades, as suas variações, certo? Espero que todos vocês estejam muito bem. E já de antemão digo que, mesmo que nós estejamos encerrando o nosso conteúdo programático anual, nós não estamos encerrando o semestre, né? Nós ainda temos provas interativas, provas oficial, segunda chamada, temos o exame para em algumas disciplinas. Tudo bem? Então, vejamos. A prova pericial significa formar convicção do juiz, né, sobre a existência ou não de fatos relevantes no processo. Então, você vai levar ao convencimento, primeiro ao conhecimento e depois provocar o convencimento do juiz, baseado nos dados e fatos que você levantou. É um conjunto de motivos que produzem produtores de certeza e demonstram de forma legal a verdade de um fato. Fato esse que foi levantado pelo próprio juiz de ofício, então ele requereu a você, né, o perito judicial. Prova vem do latim, que é proba, probare, demonstrar, reconhecer, ofertar verdade, e consiste em demonstrar a existência ou verdade daquilo que se alega como um fundamento do direito que se defende ou se contesta. Então, a prova é um objeto que tem como função principal e premissa demonstrar a verdade, né? Refutar qualquer ato contraditório. Prof, mas dentro do devido processo legal, baseado no direito democrático, no Estado de direito democrático, todo cidadão não tem direito à ampla defesa e ao contraditório? Tem, claro que tem, mas muitas vezes se utilizam, né, de provas que são provas provas falsas, né? Então, para que isso não aconteça, imagine dentro de uma recuperação judicial, de uma RJ, que agora é a moda da vez, o juiz ele não pode se sentir enganado ou não se sentir suficientemente conhecedor dos fatos para dar uma sentença, para dar uma resolução de mérito, não é verdade? Então, é o que acontece, ele convoca vocês, profissionais da contabilidade, então, para que organizem as provas periciais. Prova é um convencimento de fatos, né, e levantamento da verdade, como eu disse a vocês. Dessa forma, é todo e qualquer meio de percepção empregada pelo homem com a finalidade de comprovar o que é verdadeiro, certo? Sobre determinada alegação. É um instrumento por meio do qual se forma a convicção do juiz a respeito de fatos que estão controvertidos, que estão confusos, que são alegados ora de uma maneira, ora de outra. No sentido processual em si, designa-se os meios indicados em lei para a realização dessa demonstração, ou seja, é a soma de meios para a constituição da própria prova, para a conclusão ou produção da certeza. Então, a prova ela vai dizer para o juiz, olha, esse é o caminho. Considerando todo o conhecimento técnico que o senhor tem sobre as leis, sobre a executoriedade dos fatos, as provas estão aqui para dizer para o senhor, então, qual é a melhor tomada de decisão. Na verdade, as provas elas são conclusivas. Provar é demonstrar a verdade de uma proposição. Nós podemos dizer que a prova judicial é a confrontação da verdade de cada parte. Todos falamos a verdade, né? Até que se comprove o contrário, todos falam a verdade.
Lá no processo penal é a mesma coisa. Até que se comprove a sua culpabilidade, você é inocente. Ah, prof, mas eu estou preso. Como que eu sou inocente? Você está preso até que todas as provas sejam acariadas, até que todos os fatos eles sejam verificados. Uma vez, então, que se comprova que a sua verdade, de fato, é a real, você é liberado. A prova transporta para o processo judicial a realidade externa, né, dos fatos que geraram essa demanda, essa briga, essa disputa, essa lide, esse processo. Dizer a mesma coisa, são sinônimos, né? Traduzindo-os para que possam ser conhecidos pelo juiz e para que sirvam de base para os debates entre as partes. Como meio destinado a levar para o processo a reconstituição dos fatos, pode ter falhas e não cumprir com exatidão, e esse fim. Então, veja bem, por isso que é tão necessário, que é tão importante que o responsável técnico, né, o contador, ele seja exímio conhecedor das leis, do seu regulamento, da sua prática, que ele tenha conhecimento técnico-científico, né? Como meio destinado a levar para o processo a reconstituição dos fatos, pode ter falhas e não cumprir com exatidão, né? De nada adianta ter ocorrido um fato se ele não pode ser provado. Assim, a finalidade da prova judiciária é a formação da convicção quanto aos fatos que deram existência à causa, né? Nós temos então que comprovar que aquelas provas elas são reais, né? Que de fato elas servem para o nosso processo. Desse modo, a importância da prova e da sua análise pelas partes e pelo juiz é fundamental para que o processo possa cumprir o seu devido fim. A prova da perícia contábil, então. A prova no processo ela deve ser robusta e eficaz, ou seja, você não vai fazer comprovação de um fato, de um feito, né, detalhando ali em um parágrafo, né, sem foto, sem registro, sem documento, sem carimbo, sem certificado. Então, essa prova ela tem que ser completa, ela tem que ser robusta, com uma força suficiente para trazer à luz a ciência que não se consegue ver de forma clara dentro do processo. Então, você vai arrancar aquilo que está obscuro e vai transformar em um objeto claro. O perito deve, portanto, estar atento a todos os detalhes e pontos chaves desse processo. Para se obter êxito no trabalho e realizar, ele deve ser expert na sua área e usar de meios muito eficientes, né? Ele deve ser minucioso, ele deve ser detalhista, ele deve ler o processo, ele deve estar atento aos pedidos que o juiz fez, né? Porque o juiz ele pede a prova, mas ele faz pedidos específicos com relação àquela prova, né? A prova ela deve ser tratada com muito esmero, com muito cuidado, procurada com ética e respeito. Você não vai sair pagando propina para as pessoas, você não vai produzir prova, essas provas não podem ser fictas, essas provas têm que ser reais. Ficto é falso, tá? Há meios de tratar a procura da prova nos autos que podemos destacar da seguinte maneira. Item 1. Leitura. É de crucial importância a leitura dos autos desde a inicial, né? Deve o perito ler todos os volumes do processo. Você tem que estar a par, você tem que ser conhecedor. Pois, às vezes, é num despacho do juiz que se encontra um pequeno detalhe e só está ali, não está em outro lugar. Ou, mais precisamente, na petição inicial, na contestação que vão ocorrendo nos autos, né, que vai preenchendo o processo. Lembre-se que, antes de qualquer coisa, deve-se tirar cópia dos autos. Ah, cansado, não quero, então não seja perito. Né? Perícia é um trabalho detalhado, é um trabalho minucioso. Você deve ir a fundo, você deve ter profundidade. Segundo, planejamento do trabalho. O perito ele deve ter uma organização, uma disciplina, além do esmero e da continuidade, né? Deve o perito fazer um planejamento muito detalhado do tempo necessário para executar o trabalho, levando em consideração o prazo estabelecido para a entrega e procurando sempre obedecer com todo o zelo possível. Zelo é capricho, pessoal.
com o escopo de não perder o prazo dado pelo juiz. Processo tem prazo, processo tem data, processo tem dia e horário para acontecer as audiências. Então, você tem que ser muito rigoroso para ter todo o seu procedimento pronto dentro desse período. Execução do trabalho. Nessa etapa, deve o perito, com base no que conseguiu obter de informações, verificar se vai ser necessário fazer diligência com o intuito de buscar documentos. Viemos debatendo nas outras aulas de forma compulsória, diligência, você se deslocar do teu ponto de apoio, de onde você está, né, da tua origem, para outros lugares ou outros ambientes, a fim de se obter provas, a fim de se aprofundar no detalhamento dos documentos. Elaborar os papéis de trabalho é muito pessoal do perito, pois cada profissional tem sua maneira própria de trabalhar, de organizar, de tratar, desde que tudo isso seja tratado com esmero, né, com cuidado. Concluímos dessa forma, então, pessoal, que nesse bojo, né, nesse conteúdo aí, todo deve se ponderar o tratamento da prova. A prova é objeto de cuidado, né? Pois à medida que se cresce no trabalho, isto é, achando pontos importantes para o deslinde da lide. O que é deslinde? Desmembramento, abertura, né? Verificação com profundidade. Deve ter o máximo de cuidado para de imediato preparar papéis específicos para a prova. Pessoal, isso quer dizer o quê? Que você, conforme vai se aprofundando na busca pelas provas, você tem que, então, ir anotando, certo? Criando registros. Por quê? Porque vai chegar um tempo que você vai ter um volume tão grande, que talvez, ou com certeza, você não vai se recordar do que houve de forma anterior, tá? Encontrada a prova, deve o expert tomar muito cuidado. Experts são vocês, contadores, e ter certeza absoluta do que encontrou. Então, fará de 2 a 3 revisões, de forma que tenha certeza e não fique sombra de dúvida de que aquilo ali realmente é o que o juiz pediu. Pois bem, nós sabemos que a prova vai gerar documento e que irá gerar um laudo, né, um laudo pericial. E neste documento é de suma importância, ele deve ser elaborado com todo zelo, precisão, esmero, detalhamento, clareza, eficiência, linguagem própria, né? Pois ele é de extrema utilidade para o juiz na forma de elucidar. Os anexos do laudo devem espelhar muito bem este aspecto da prova, e considerando tudo que foi tratado nos 3 aspectos importantes, né, leitura, planejamento e redação e execução, deve nesse momento se ater exclusivamente à prova pericial, já encontrada e tratada com o devido cuidado e responder aos quesitos do autor e do réu. Até porque, muitas vezes, o perito ele não é solicitado só de ofício, ou seja, só pelo juiz, né? O perito também, se for de comum acordo, pode ser solicitado pelas partes. Quanto o restante, é preciso fazer uma leitura da peça produzida, né, desse seu laudo, e, se necessário, sempre burilar, modificar, alterar o trabalho, pois há necessidade de uma leitura e de retocar alguns pontos, pois quanto mais esclarecedor for o laudo com a prova que você encontrou, melhor para o juiz entender e deixar claro para as partes, né? Embora saibamos que sempre o sucumbente há de se opor ao laudo pericial. Quem é que sucumbe? Quem perde, né? Então, por mais que o laudo seja preciso, correto, honesto, a parte que perdeu vai recorrer e vai dizer que tem dúvidas sobre o laudo. Quero ainda ressaltar para vocês, peritos, né, que a necessidade do perito ser um estudioso da prova, porque cada caso nos autos é uma experiência nova, nunca vai ser a mesma prova, vocês têm que ter essa consciência, né? E requer muito estudo, portanto, vocês, experts na perícia, devem fazer leitura sobre prova pericial para se aperfeiçoar. Pessoal, encerramos o nosso semestre com as nossas aulas aqui, né, com relação às aulas. Sei que não foi um semestre fácil, sei que tivemos aí
que superar vários obstáculos, mas eu quero agradecer vocês, a paciência, a educação com a qual vocês tratam nós professores, e dizer que eu acredito muito que no próximo semestre, de acordo com a vontade de Deus, nós vamos retomar nossas atividades normalmente, tá? Um abraço, fiquem com Deus.